Capítulo 1. O contexto histórico e espiritual de Ezequiel. Era o início do século VI a.C., um tempo marcado por uma turbulência avassaladora para o povo de Israel. O reino de Judá, outrora uma nação próspera sob o reinado de Davi e Salomão, agora se encontrava sob o jugo do Império Babilônico. Jerusalém, a cidade santa, estava prestes a enfrentar sua destruição final, e o templo, o coração pulsante da vida espiritual de Israel, seria reduzido a escombros. O povo de Deus, que havia sido escolhido e separado para uma missão sagrada, estava dividido, exilado e espiritualmente devastado. Nesse cenário de desolação, surge uma figura extraordinária: Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote de linhagem levítica. Ele não era apenas um sacerdote, mas também um dos muitos que foram levados cativos para a Babilônia durante o primeiro cativeiro, quando o rei Joaquim e a elite de Judá foram exilados. O próprio Ezequiel foi levado cativo ao lado do rio Quebar, um canal artificial próximo à cidade de Nippur, onde ele e outros exilados viviam sob a sombra do poder babilônico. Mas, quem era Ezequiel antes de ser chamado para o ministério profético? Ele era um homem comum, um sacerdote destinado a servir no templo, mas que foi arrancado de sua terra e de seu chamado sacerdotal para viver em um mundo estrangeiro. Seu nome, Ezequiel, significa Deus fortalece, uma premonição de sua futura missão. Ele foi preparado por Deus para uma tarefa que exigiria não apenas força física, mas, acima de tudo, uma força espiritual inabalável. Para acessar o livro, a palavra de hoje, Deus fala com você. Basta clicar no link abaixo e ter 365 dias de mensagens de Deus para a sua vida e sua jornada. Capítulo 2. O chamado profético e a primeira visão. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, algo extraordinário aconteceu. Enquanto estava entre os exilados às margens do rio Quebar, os céus se abriram para Ezequiel, e ele viu visões de Deus. A partir desse momento, sua vida mudaria para sempre. A visão que Ezequiel teve foi assombrosa e inigualável. Ele viu uma grande nuvem vindo do norte, envolta em fogo resplandecente. No meio do fogo, havia algo como metal brilhante. E dentro dessa nuvem, surgiram 4 seres vivos, cada um com 4 rostos e 4 asas. Seus rostos eram de homem, leão, boi e águia, representando a plenitude da criação. Esses seres, acompanhados por rodas dentro de rodas, moviam-se de forma sobrenatural, acompanhados por um som como de muitas águas, o som do próprio Todo-Poderoso. Acima desses seres, Ezequiel viu uma espécie de firmamento, e acima do firmamento, um trono como de safira. No trono, estava alguém que tinha a aparência de um homem, mas que emanava uma glória que Ezequiel nunca havia visto. Era uma visão da presença divina em sua forma mais gloriosa e majestosa, algo que nenhum outro profeta havia experimentado dessa maneira. Capítulo 3. O rolo e a missão divina. Após essa visão deslumbrante, Ezequiel recebeu uma missão que o definiria como profeta. Ele não apenas ouviria a voz de Deus, mas se tornaria um veículo vivo para a palavra divina. E essa missão começaria com um ato simbólico e profundo, o ato de comer um rolo. A voz de Deus ordenou a Ezequiel: Filho do homem, come o que encontrares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Ezequiel 3:1. Diante de Ezequiel estava um rolo, mas não era um rolo comum. Esse rolo estava escrito por dentro e por fora, uma raridade para a época, indicando que estava repleto de palavras, e essas palavras eram lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 2:10. Ezequiel abriu a boca e comeu o rolo. Ao fazê-lo, ele não apenas ingeriu fisicamente o rolo, mas internalizou a mensagem divina em um nível espiritual e profundo. O rolo era doce como mel em sua boca. Mas o que isso significava? A doçura simbolizava a pureza e a verdade da palavra de Deus, mas também carregava uma amargura implícita, a difícil tarefa de proclamar o juízo e o sofrimento que viriam sobre Israel. Ezequiel não apenas ouviria e transmitiria a mensagem, ele viveria essa mensagem, sentindo em sua própria carne a amargura do juízo que se aproximava. Capítulo 4. Após esse ato de obediência, Ezequiel foi chamado a ser o atalaia de Israel. Deus o advertiu: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os advertirás da minha parte. Ezequiel 3:17. Como atalaia,
Ezequiel era responsável por alertar o povo do perigo iminente. Se ele falhasse em entregar a mensagem, o sangue do povo recairia sobre ele. Mas, se ele fosse fiel em sua missão, mesmo que o povo não ouvisse, ele teria cumprido seu dever diante de Deus. Ezequiel passou a proclamar mensagens de juízo contra Israel e contra as nações vizinhas. Ele utilizou uma série de atos simbólicos para ilustrar o que estava por vir: a destruição de Jerusalém, a queda dos líderes corruptos e a desolação que se abateria sobre o povo que havia se rebelado contra Deus. Um desses atos simbólicos foi quando Ezequiel desenhou um mapa de Jerusalém em um tijolo, cercou-o com um modelo de cerco e deitou-se sobre o lado esquerdo por 390 dias, e depois sobre o lado direito por 40 dias, representando os anos de iniquidade de Israel e Judá. Ele também cortou o cabelo e a barba, pesando as porções e queimando uma parte, espalhando outra ao vento, e guardando um pouco em sua veste, representando o destino do povo. Ezequiel também teve visões apocalípticas, como o famoso Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Nesta visão, Ezequiel é levado por Deus a um vale cheio de ossos secos, onde ele profetiza para que os ossos ganhem carne e vida. Essa visão não era apenas uma promessa de restauração física, mas uma representação da restauração espiritual de Israel, que voltaria a viver sob a proteção e bênção de Deus após um período de purificação. Capítulo 5. O juízo e a esperança. Apesar das visões de destruição, Ezequiel também trouxe uma mensagem de esperança. Ele profetizou que, após o período de julgamento, Deus restauraria Israel. Ele daria ao povo um novo coração e um novo espírito, removeria o coração de pedra e lhes daria um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Deus prometeu reunir os exilados, reconstruir Jerusalém e restaurar o templo. Mas essa restauração não seria apenas física, seria uma renovação espiritual profunda. Ezequiel também falou do futuro reino messiânico, quando Deus estabeleceria seu servo Davi como pastor sobre Israel, uma referência ao Messias, que governaria com justiça e traria paz duradoura ao povo de Deus. Capítulo 6. O significado duradouro da missão de Ezequiel. A vida e o ministério de Ezequiel não foram fáceis. Ele carregou o fardo da mensagem de Deus em um tempo de grande sofrimento e incerteza. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém e o templo, viu seu povo espalhado e desolado, mas também vislumbrou a promessa de redenção e restauração. Ezequiel, o profeta que comeu o rolo, tornou-se um com a palavra de Deus. Sua vida e suas palavras continuam a ressoar até hoje, desafiando-nos a considerar a seriedade e o peso da palavra divina. Sua história nos lembra que a palavra de Deus não é algo que simplesmente lemos ou ouvimos. É algo que deve ser internalizado, vivido e proclamado, independentemente do custo. Ao olharmos para o ministério de Ezequiel, somos convidados a refletir sobre nossa própria responsabilidade como portadores da verdade de Deus. Assim como Ezequiel, somos chamados a ser atalaias, a proclamar a mensagem divina com fidelidade, a viver de acordo com a palavra que recebemos e a confiar que, mesmo em meio ao juízo, há sempre uma promessa de esperança e redenção para aqueles que se voltam para Deus. E assim, a jornada de Ezequiel, o profeta que comeu o rolo, nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza de Deus, de seu juízo e de sua misericórdia, e nos desafia a viver como verdadeiros portadores de sua palavra em um mundo que, muitas vezes, caminha em trevas. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos como este, separei um vídeo especialmente para você em que conta a incrível história de quando Deus usou corvos. A história incrível de Elias no deserto. Inscreva-se no nosso canal. Vamos continuar explorando histórias fascinantes e suas lições profundas. Deixe seu comentário abaixo sobre qual parte dessa história mais te impactou e como você pretende aplicar esses ensinamentos na sua vida. Até a próxima!